Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Costa Longa e nesse canal a gente conversa sobre tecnologias sustentáveis, um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. O tema do nosso vídeo de hoje são os biocombustíveis e para isso eu trouxe uma amiga, engenheira química, especialista, colega da UFES, professora doutora Laura Marina Pinotti. Ela vai estar conversando com vocês sobre quais são os tipos de biocombustíveis, as vantagens, desvantagens e se realmente eles são mais sustentáveis. Esse é um vídeo que eu queria fazer porque quando eu fiz 40 anos eu deixei de utilizar o combustível fóssil para o meu trajeto no dia a dia, para o meu veículo de uso pessoal. Claro, eu moro no Espírito Santo e aqui a gente tem várias usinas em torno, o preço da gasolina e do etanol não é tão discrepante. Não é que há vantagem financeira no uso do etanol, mas eu queria medir essa vantagem do ponto de vista de emissões. Bom, ao longo desses 2 anos, a gente teve pandemia, eu rodei pouco com o carro, rodei em torno de 20 mil quilômetros, eu consegui deixar de emitir mais de 3 toneladas de CO2 com essa pequena modificação que eu fiz no meu dia a dia. Eu também adquiri uma scooterzinha elétrica para trajetos curtos aqui dentro da cidade, com isso eu também deixo de usar o carro com mais frequência. Olha, se isso te interessou e você quer saber mais sobre isso, se você também consegue fazer esse tipo de coisa, fica aí que depois da vinheta você vai ouvir esse bate-papo legal com a professora Laura. Professora Laura Pinotti, muito obrigado por participar aqui da nossa conversa, de se disponibilizar a conversar com a gente. A gente sempre começa o nosso bate-papo, eu sempre começo, na verdade, pedindo que os nossos convidados se apresentem, falem da sua formação acadêmica, profissional, principalmente na área de atuação. Ok. Obrigado, Leandro, pelo convite, ajudar nesse projeto, muito interessante, parabéns pelo projeto também, eu acho que projetos assim é sempre muito bem-vindos, Bom, eu sou professora na UFES, sou lotada nas engenharias, mais especificamente para engenharia química com as disciplinas de biotecnologia. A minha formação é engenharia química, trabalho muito na parte de biocombustíveis atualmente, e mais especificamente em biodiesel e álcool de segunda geração, porque a minha formação é na engenharia química dentro de biotecnologia e a área de biocombustíveis acabou sendo uma vertente muito grande, de muito trabalho, de muita pesquisa. E quando eu cheguei aqui no CEUNES, eu vi uma oportunidade boa de se trabalhar, por ter as indústrias alcooleiras na região, e eu acho que isso auxiliaria, Então, eu trabalho com o álcool de segunda geração, usando os resíduos da região, e a parte de biodiesel também sempre utilizando mais resíduos, óleo residual ou gorduras vindo de caixas de gorduras, de lodos, sempre os trabalhos são com uma pegada mais sustentável. Então é isso que mais ou menos nesse momento eu estou trabalhando. Tá, só para explicar para o pessoal que está assistindo a gente, nem todo mundo conhece, a UFES é a Universidade Federal do Espírito Santo e o CEUNES é o centro, é o nosso camp do norte do Espírito Santo. Então, só para o pessoal ficar ligado aí. Então, a gente falou de biocombustíveis, você falou de 2, o biodiesel e o álcool, o etanol. Você poderia dar para a gente uma definição do que seriam esses biocombustíveis e por que a gente tem que falar desse assunto? Ou seja, por que isso é importante para o Brasil? Quais as vantagens em relação a um outro tipo de combustível, por exemplo, de origem fóssil? Ok. Bom, biocombustíveis, de um modo bem simples, são combustíveis vindo da biomassa. Bio é vida, Então, de plantas, de gordura animal. A gente sempre pensa só em plantas, mas não, gordura animal, também eu posso estar fazendo biodiesel a partir de gordura animal, Então, assim, tudo que vem de bio, de vida, são os nossos biocombustíveis. Nós extraímos açúcar da cana para fermentar e formar
né? O álcool, nós extraímos o óleo de plantas para gerar o biodiesel, nós podemos fazer a biodigestão de matéria orgânica, de resíduos para gerar o biogás, então são todas vindo de biomassa, né? A gente extrai essas moléculas energéticas e nós processamos para formar um biocombustível, né? E hoje em dia se fala muito neles, né? Eles são tão em voga por causa... O maior problema são os gases de efeito estufa, né? O que está preocupando a humanidade, a gente está acompanhando em todos os momentos essa preocupação, né, da emissão de gases de efeito estufa, entre eles o CO2, que é um dos principais, né? Nós chegamos atualmente a 415 ppm de CO2, que está preocupando muito, né? Então, hoje em dia, a maior preocupação é essa. Eles, como modo geral, eles têm outras vantagens. Por exemplo, eles não têm enxofre na sua composição, então também não liberam dióxido de enxofre para a atmosfera. Eles são renováveis, eu posso estar plantando e estar colhendo essa plantação, né, para produzir o meu biocombustível na região, na comunidade onde se vive. Então, isso também tem um apelo grande. A gente não fica só à mercê de combustíveis fósseis, ao preço de combustíveis fósseis. O Brasil acordou para o álcool na década de 70, com uma grande crise do petróleo, né, e que a gente vê acontecer em momentos específicos. Então, você não ficar na dependência de um único combustível, né, é interessante isso, ter várias alternativas. E ter alternativas que venham ajudar ao ambiente é melhor ainda. Eu acho que é o papel da ciência estar sempre buscando por essas alternativas, né. Tem os seus problemas também, todo uso exacerbado de recurso traz os seus problemas, e os biocombustíveis também têm os seus, né? No momento que eu estou usando, né, tenho monocultura de uma única plantação para fazer um biocombustível, ele também está me gerando problemas, né? Eu estou devastando florestas para plantar, eu estou competindo com o preço de alimentos, numa área que eu poderia estar plantando plantas cultiváveis alimentícias, eu estou usando para biocombustível, estou usufruindo daquele solo para isso, né? Então, eu vou fazer com que o preço dos alimentos subam, né? Que tenha uma diminuição desse alimento no mercado, então, com isso, pressiona os preços dos alimentos. Assim, não... talvez... Pois é, eu acabo com uma biodiversidade, porque no momento que eu estou acabando com uma floresta para plantar, para uma monocultura, também eu estou causando problemas. Então, assim, além da parte ambiental, as monoculturas também têm a parte social, fica na mão de poucos, né? Esse plantio, né? Isso é um problema sério também. Então, a gente sempre tem que pensar que o uso desenfreado, ele vai causar problema. Eu acho que a ciência está aí, buscando alternativas. Combustíveis fósseis, há uma probabilidade, há especulações de um esgotamento futuro, porque todo mundo sabe que o petróleo, que todos esses combustíveis fósseis, eles demoram muito tempo, milhões de anos para serem formados, e hoje em dia a comunidade está usufruindo de uma maneira muito, né, alta. Então isso tem essa especulação desse, né, diminuição dele, o preço, tudo isso. Então acho que a gente tem que buscar alternativas, né, e alternativas viáveis ao meio ambiente, porque a preocupação, o aquecimento global, ele está aí, todos estão sentindo, todos os países estão, né, e todos os membros dos governos estão preocupados com isso, tanto que as COPs, né, acontecem anualmente sempre com essa preocupação, e está cada vez maior os níveis de CO2. Então, acho que os biocombustíveis, hoje em dia, a gente fala tanto e busca tanto, e aumenta cada vez mais os níveis de pesquisa, é justamente para tentar reverter um pouquinho essa situação, tentar diminuir. O modo de vida nós vamos mudar? Acho que não. É uma tendência, né, que a gente adquire certos hábitos e esses hábitos continuem conosco, né? Então, agora é tentar a ciência, o papel dela é ir buscar por outras fontes. Então, por isso que eu acho que a gente fala tanto hoje em dia dos biocombustíveis.